Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para mais uma aula e antes de começarmos essa nossa terceira aula, né, que se você quiser acompanhar pelo livro, quiser inclusive assistir a aula acompanhando pelo livro, seria interessante. E antes de começarmos, eu quero estar falando com vocês dois detalhes que eu vejo como necessário. Primeiro, com relação às atividades. As atividades que nós estamos passando, pessoal, tanto as atividades do livro quanto essas aulas, essa é a nossa, como eu disse, a terceira aula. Eu preciso que vocês façam nos moldes do ano passado, que vocês façam um relatório de aula, tá? Tanto esses relatórios de aula quanto as atividades que estão sendo pedidas para vocês fazerem, elas serão avaliadas e a gente, do jeito que está andando aí a situação, né, como está sendo prorrogado essa quarentena, eu acredito que de repente eles possam, né, a Secretaria de Educação possa estar cobrando uma nota, né, de vocês. E se isso for cobrado, pessoal, eu quero que vocês tomem muito cuidado. Por quê? Porque se vocês não fizerem, não mantiverem as atividades de vocês em dia, eu não estou falando só da minha, tá? Qual que é o problema que a gente pode enfrentar? De repente essa confecção de nota pode ser exigida, né, daqui uma semana, 2 semanas, não sei. E aí o aluno que está deixando sem fazer, o aluno que está deixando tudo para a última hora, de repente ele não consegue fazer tudo a tempo. Tá? Então, esse é um primeiro pedido. O segundo pedido é para que vocês, na medida do possível, eu acredito que vocês tenham, cada sala tem um líder, né, de WhatsApp aí, que vocês possam se comunicar entre vocês. Para quê? Para que vocês possam estar influenciando seus colegas, ajudando seus colegas a fazer as atividades, a assistirem às aulas. Por quê? Porque, de repente, pode ser que você seja pressionado a entregar uma grande quantidade de atividade de última hora. Então, não deixem acumular, ok? Bom, olha só. Dando sequência à nossa rotina de aula, tá? Eu coloquei, se você buscar no material de vocês, tá? Eu sempre falo com vocês que nossas aulas elas estão bem focadas mesmo nesse material. Não que eu ache ruim. Inclusive, eu já comentei com vocês que um dos motivos que fez eu aceitar esse desafio foi exatamente o material que eu, no meu ponto de vista, é bastante viável. Tá? Então, eu coloquei aqui uma frase que tem lá no início, tá, desse assunto, que eu achei interessante colocar para vocês. Olha só. Quanto ao futuro, sua tarefa não é prevê-lo, mas torná-lo possível. Eu achei essa frase bastante pesada, bastante intensa. Por quê? Porque existe uma tendência das pessoas elas viverem à deriva. Eu vou estudando e vou ver o que vai dar. Na verdade, não. Você não tem que prever o seu futuro, certo? Você não tem que torcer para que seu futuro dê certo. Você tem que simplesmente correr atrás dos seus objetivos, certo? É foco, na medida do possível, certo? O quanto antes possível que você possa traçar suas metas, traçar os seus objetivos para poder alcançar determinadas metas. Certo? E aí você, olha só, cabe a você tornar o seu futuro, certo? Fazer o seu futuro acontecer. Então eu achei assim uma frase bem profunda, Anthony de Saint-Exupéry, eu não faço ideia como é que se fala esse nome, mas é isso aí. Tá interessante, eu achei interessante colocar essa frase inicial para a gente começar a nossa aula, ok? Bom, olha só, a gente colocou aqui, ó, escolha certa. A gente sabe que esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Esse é o nosso problema quando a gente pensa em segundo ano. Vocês estão prestes a entrar no terceiro ano. Então, quando você pensa em escolher, e aí vamos falar primeiro de um âmbito mais geral, não só profissional, mas quando você pensa em escolha, em que você se baseia? Se você é colocado para fazer uma escolha, né? Seja uma escolha na sua casa, seja escolher uma roupa, seja escolher uma comida, em que você se baseia? Ou uma escolha profissional, certo? Quer dizer, qual que é o caminho que você escolhe? A sua escolha se baseia no que você viveu com a sua família, nos princípios que você teve ao longo da sua existência lá com a sua família? Ou ela se baseia nos outros princípios que nós já tanto falamos ao longo das outras aulas? Professor, eu tenho meus princípios religiosos, eu tenho meus princípios familiares, eu tenho meus princípios que eu adquiri junto à sociedade, junto ao ambiente de trabalho que eu frequento, o ambiente escolar, os colegas de trabalho, certo? Quer dizer, as suas decisões elas são baseadas em que princípios? Quando você toma uma decisão, você se baseou em quê? O que te faz tomar uma decisão? É uma decisão baseada nos conselhos dos amigos, certo? Olha só,
ou nas experiências? A gente sabe muito bem que, seja lá qual for o ramo, quanto mais experiente é uma pessoa, maior é o seu poder de decisão. É claro, pessoal, se você pensar num profissional que tem aí 10, 15 anos de carreira, é claro que a experiência já ensina a ele que determinadas decisões, elas não são viáveis, certo? Esse, aliás, é o motivo pelo qual muitas empresas elas optam por pessoas que apresentam um maior padrão de experiência. Certo? Então, quer dizer, qual é a experiência que você já viveu para que você pudesse tomar essa decisão? Você tem alguma experiência sua? Ou você você se baseou em alguma leitura que você fez? Olha, o tanto de vezes que eu já falei para vocês da importância de você ser um bom leitor. Quando você lê muito, você se torna uma pessoa com vocabulário mais rico, você se torna uma pessoa com uma capacidade de escrita maior e você, claro, você adquire a experiência dos outros, certo? O que também não deixa de ser importante, tá? Então, quando a gente fala em experiência, pessoal, nossas experiências se baseiam em quais desses princípios, certo? O que você sente quando você pensa em tomar uma decisão ou quando você é colocado diante de uma situação que te exige um poder de decisão? Qual que é o sentimento que você desenvolve? Então você é uma pessoa ansiosa? Quer dizer, meu Deus, será que a decisão que eu tomei, será que é a correta? Será que se eu decidir eu vou prejudicar alguém? Ou eu vou facilitar para uma pessoa e prejudicar outra pessoa? Certo? Que tipo de sentimento que você tem quando você é colocado para tomar uma decisão? Você tem algum receio? A gente sabe muito bem que algumas pessoas elas são assim. Diante de uma situação de ter que decidir alguma coisa, ela não consegue. Por quê? Porque ela tem receio de errar. Ela tem medo de causar danos a si própria, de causar danos a terceiro, causar dano a um familiar, certo? Então, quer dizer, que tipo de sentimento que você desenvolve? Olha só. E aí a gente fala da questão da insegurança. Essa imagem aqui eu achei interessante, olha só. Onde quero chegar mesmo? Qual é a melhor decisão? Se não sei para onde ir, qualquer caminho serve, talvez eu consiga chegar lá. Se não sei para onde ir, qualquer caminho serve, talvez eu consiga chegar lá. Então, quando a gente fala de insegurança, pessoal, é muito interessante que a gente percebe isso quando a gente trabalha com adolescentes. Vocês sabem muito bem, já há muito eu trabalho com alunos de primeiro ano, e é muito interessante que isso aqui, ele se apresenta exatamente com aquelas situações que eu citei anteriormente. Quando a gente percebe um aluno que apresenta uma insegurança absurda, aluno que não consegue fazer um exercício, que não consegue fazer uma prova, que não consegue questionar o professor dentro de uma aula, às vezes a gente percebe esse tipo de insegurança no aluno, aí quando você vai investigar a situação, quando você vai para a coordenação e você questiona o que está acontecendo, aí você percebe que aquele aluno, ele tem algum bloqueio no que se refere à família, no que se refere à religião, certo? No que se refere às relações com os colegas de sala, ou as relações no meio em que a pessoa vive. Então, quer dizer, quando você é colocado para tomar uma decisão, você se sente seguro para que a mesma seja tomada? Tá? Então é isso que a gente está questionando aqui, antes de falarmos da questão estritamente profissional. Olha só. Ou você é uma pessoa que, ao se tomar uma decisão, ao ser colocado para tomar uma decisão, você é uma pessoa tranquila? Não. Tenho consciência do que fiz, tenho consciência da decisão que eu tomei, eu sei quais são os danos, quais são os benefícios, eu sei claramente, eu tenho claramente na minha cabeça quais são os resultados da minha decisão, da decisão que eu tomei. Geralmente é isso que se espera de um adulto, que você tome decisões baseado na sua experiência, na sua convivência familiar, baseado na sua existência anterior, que você seja tranquilo na tomada de decisões. Ok? Olha só. Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo, olha só. Esse cara aqui, pessoal, ele falava assim que a sociedade ela pode ser dividida, né? A modernidade ela pode ser dividida em dois tipos. Uma que ele cita como sendo recente, a modernidade atual, a sociedade atual, ele fala assim que é uma modernidade líquida. Quando ele fala líquido, pessoal, ele se refere a quê? Ele se refere, quando ele fala líquido, ele está se referindo à questão da fluidez. Pensa numa água em um recipiente.
Um líquido no recipiente, pessoal, ele não tem um formato específico. Ele não mantém uma constância. Se eu coloco um líquido no recipiente, ele tem um formato. Se eu mudo ele de posição, ele vai mudar de forma. Esse paralelo, essa comparação que esse cara fez é exatamente nesse sentido, de que a nossa sociedade atual, ela é assim, certo? É uma sociedade que não tem constância. Olha só, não se mantém uma identidade por muito tempo. E isso a gente está falando não é só por questões profissionais, certo? É quando a pessoa ela não sabe decidir que profissão que ela vai exercer, ela não sabe dentro de uma profissão, ela não sabe o que ela tem que fazer, certo? De repente ela resolve mudar de profissão, de repente ela resolve, ou ela constitui família, de repente ela acha que aquela família não é ideal e tenta a formação de uma nova família, abandonando a primeira, certo? Então não tem, na sociedade atual, não existe uma identidade. A pessoa não tem princípios, ela não tem claro na sua cabeça o que ela quer. Eu quero constituir uma família, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver esses filhos se formarem, eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos, eu quero sim ter a felicidade de ter netos, certo? Então hoje está cada vez mais diminuindo esse tipo de situação. As pessoas não têm uma identidade por muito tempo, elas mudam o tempo todo. É isso que o Bauman chamou de modernidade líquida, certo? Olha só, não se valoriza nisso que ele chama de modernidade líquida, não se valoriza as relações sociais, certo? Ou seja, há uma preocupação maior com o individualismo, quer dizer, o quanto eu vou acumular de dinheiro, a profissão que eu vou exercer, certo? A felicidade que eu vou buscar, sem se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então ele fala que, infelizmente, hoje a gente vive essa situação, certo? Olha só. E aí tem o que ele chama de modernidade sólida, a que ele se refere, que é o que existia anteriormente. E se você conversar com seus pais, com seus avós, com seus tios, você vai perceber coisas que ele fala no livro que tem tudo a ver com o que se vivia anteriormente. Conceitos e ideias inflexíveis. Simplesmente, pessoal, a gente vai estar falando isso com mais detalhe daqui a pouco, simplesmente porque não havia uma quantidade maior de opções, certo? A pessoa já crescia, já meio que bitolado aos conceitos da época, sem questionar muito. Agora, é claro que cabe a nós interpretarmos se isso é positivo ou negativo, o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo. Certo? No momento em que você questiona, no momento em que você questiona conceitos, que você questiona ideias, você faz a sociedade crescer, você faz a sociedade amadurecer. O problema não é você questionar, o problema é que isso acaba, essa liberdade que hoje nós temos, essa fluidez, como ele disse que hoje nós temos, acaba tornando a sociedade atual com pessoas com menos poder de decisão, pessoas mais flexíveis, certo? Nas situações. Olha só o que ele coloca. Hoje, a liberdade de agir conforme os desejos. Como assim? Eu desejo fazer tal coisa, eu vou fazer. Se não der certo, eu volto e faço de novo. Certo? Então, assim, essa tal modernidade, esse tal desse poder de escolha que não se tinha, que hoje se tem, né, hoje é mais flexível, fez com que as pessoas passassem a agir conforme os desejos pessoais. E aí tem uma cena que eu acho bem interessante, não é a primeira vez que eu cito isso em sala de aula, em que, para quem assistiu o primeiro Homem-Aranha, essa imagem aqui, olha só, aqui você tem o Peter Parker, né? Foi feito por vários atores, mas aqui é um dos primeiros que passou já há mais de 2 décadas, acredito eu, e aqui é a cena do personagem que é o tio dele, e para mim essa cena aqui, pessoal, é uma cena que na época eu já trabalhava como adolescente, na época já me chamou a atenção e eu passei a trabalhar essa cena com os meus alunos. Quando esse tio aqui fala alguma coisa do tipo, e olha que no filme ele nem sabia, né, dos poderes ainda que o sobrinho tinha, mas ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada e ele pega e fala assim, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Eu achei muito interessante essa frase na época, por quê? E aí, para quem assistiu o filme, lembra, né, que logo em seguida, numa situação lá no filme que não vem ao caso detalhar, numa situação do filme ele deixa de barrar um bandido que estava cometendo um roubo, e o bandido, para poder
para poder fugir, ele acaba matando o seu tio. Ou seja, ele tomou a decisão de não barrar o ladrão e acabou que a decisão dele fez com que ele perdesse o tio. Certo? É uma coisa que fica bem claro. Ou seja, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Quer dizer, olha só, há uma liberdade de agir conforme os desejos. A pessoa não se preocupa, né, com as responsabilidades que estão por vir. Há uma busca por satisfação pessoal. Busca por satisfação pessoal tornaram as relações sociais passageiras. Olha só, esse tipo de situação aqui está cada vez menos comum, certo? As pessoas, elas não estão se preocupando no convívio social agradável. Se eu conseguir alcançar a minha felicidade num programa de computador ou acumulando um determinado valor, para mim é o que vale. Essa situação de amizade, a situação de social, ela está deixando de acontecer, certo? Está havendo uma fragilidade dos laços humanos. Isso cada vez mais vem acontecendo. Olha só, deixa eu mudar aqui. Todos querem ser livres de compromissos. Isso é bastante interessante, né? Isso não é interessante e não é só na questão familiar, social, mas também profissional. Hoje você se depara com uma quantidade muito grande de pessoas que elas preferem ser coordenadas por alguém do que tomar decisão. Porque no momento em que ele passa a ser coordenado por alguém, caso ele faça algo errado, a culpa não cai sobre ele, a culpa cai sobre quem o ordenou. Certo? Então as pessoas, elas vêm na sociedade atual, ao contrário do que acontecia anteriormente, na sociedade atual, ela vem fazendo o quê? Ela quer se ver livre de compromissos. Certo? Não, fiz porque alguém mandou. Quando você pensa num relacionamento, olha só, isso aqui também são duas coisas que estão ligadas, né? Não querem pagar o preço de uma relação estável. Ora, como assim? Aquela pessoa que de repente quer constituir uma família, que quer ter um lar, ter filhos, pensar na existência de netos ou ter uma profissão sustentável, uma profissão em que ele tenha poder de decisão, quem sabe montar o seu próprio negócio baseado nas experiências que ele adquiriu, isso acaba se tornando raro. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar o preço. Certo? É prazeroso, né, ter uma instituição família, é prazeroso ter uma estabilidade no trabalho? Claro que é, mas qual o preço que eu vou pagar por isso? No momento em que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que arcar com as consequências daquela decisão minha. Certo? Isso vem sendo buscado, é bem interessante. Tá? Olha só, e como eu disse para vocês, isso é válido também para as profissões. Certo? Tanto no ambiente familiar, social, quanto no que se refere a profissões. Certo? As pessoas serão mais valorizadas se elas assumirem os seus riscos, certo? Se elas resolverem, se elas assumirem o preço das suas decisões. Tá? Olha só, qual que é o problema que nós temos atualmente? Atualmente, e eu falo isso, pessoal, bastante de experiência própria. Quando eu penso na minha realidade, hoje eu tenho um filho que acabou de completar 13 anos de idade, e aí eu fico lembrando de quando eu tinha 13 anos, certo? Qual é a oferta que eu tinha na época? Quando eu tinha 13, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E olha que eu tive uma realidade que eu costumo dizer que foi um pouco privilegiada. Meu pai não via necessidade que eu trabalhasse para ajudar em casa, mas eu, baseado nos meus princípios, inclusive, eu via que não. Eu tinha que estudar, eu queria estudar, sim, continuei estudando, mas eu achei necessário trabalhar. Certo? Naquela época, quando eu comecei a trabalhar com muito orgulho na oficina de lanternagem e pintura, e hoje é uma coisa que, se eu ficar desempregado, eu consigo até hoje trabalhar, porque eu aprendi naquela época, mas era a opção que eu tinha. Eu queria trabalhar, e a opção que eu tinha era essa. Certo? Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala, costuma-se dizer que a oferta ela é muito excessiva. Como assim? Olha só, olha o exemplo que eu puxei aqui. Ó. Quando você vai, se você vai numa loja, se você planeja junto aos seus pais comprarem um tênis, por exemplo, se você vai na loja, você tem uma gama de ofertas muito grande, certo? Para comprar um tênis. Ou se você vai, por exemplo, vamos embora com a família na pizzaria. Aí, de repente, você abre o cardápio, você tem lá dezenas, né? 2, 3 dezenas de sabores de pizza para você escolher. A oferta excessiva, pessoal, no que se refere, por exemplo, à marca de celulares, certo? Olha só,
Então, o que você tem? Hoje, né, a sociedade atual apresenta para a população uma grande quantidade de ofertas. E aí a gente vai ver qual é o problema disso. Olha só. Ao se escolher um, quando você tem uma oferta muito grande, ao se escolher um, você sente que perdeu o outro. Ora, por que eu estou falando para vocês? O livro ele traz bem claramente que no passado isso não existia. No passado, a oferta não era tanta. Certo? No passado, como você tinha entre um e outro para escolher, ou como você só tinha uma escolha a fazer, você era feliz com o que você conquistava. Hoje, olha só o que o livro traz. O cérebro ele tem uma tendência natural de ter uma aversão à perca. Você vai perder o quê? No momento em que você tem uma opção lá de 5, 6 marcas de tênis ou 20 tipos de tênis numa loja, no momento em que você escolhe um, o seu cérebro automaticamente, ele caraca, eu perdi. Será que aquele não era melhor? Será que aquele não era mais macio? Há uma tendência, pessoal, de rejeição. Nosso cérebro tende a rejeitar a nossa própria escolha, pensando no como seria se eu tivesse escolhido o outro. Não é interessante isso? Tá? Olha só, deixa eu voltar aqui. Ó. E aí, eu fiz questão de puxar uma imagem aqui para vocês entenderem. Se você conversar com alguns dos seus pais aí, ó, ou talvez os seus avós, houve uma época, pessoal, que a maior felicidade do mundo para um adolescente, na idade em que vocês estão, era conseguir comprar um sapato desse aí. Ó. Já pensou? Hoje, eu levo meu filho na loja, ele tem aquela gama de tênis para comprar. Olha só. Isso gerava uma felicidade tão grande, porque ou ele tinha isso, ou ele ficava descalço. Tá vendo? Então, acaba que a felicidade naquela época era maior do que hoje. Como eu disse para vocês, eu vejo isso claramente no que se refere ao meu filho, por exemplo. Certo? Então, ou seja, a oferta é muito grande. Olha só. Pergunta para os seus familiares. Certo? Para alguns deles, na idade que vocês estão, isso aqui, pessoal, ó, era uma senhora oferta de comida. A pessoa ficava extremamente feliz por ter isso como oferta de alimento. E não aquela gama, né, como foi falado para vocês. E aí o cérebro, então, cara, eu conquistei, certo? A maneira com que o corpo... Olha só, eu me lembrei aqui, pessoal, que um celular dessa marca aqui, ó, foi o primeiro celular que eu dei para minha esposa de presente. Só tinha ele, entendeu? Só estava disponível para a gente isso. E para a gente era uma felicidade, certo? Então, é aquilo que eu falei. Entenda que hoje nós enfrentamos esse problema de uma oferta excessiva de coisas. Isso vem fazendo com que a gente não sejamos felizes. Está vendo como a nossa cabeça tem que ser trabalhada? Certo? Olha só. Um outro cientista que o texto cita, e aí eu vou falar para vocês mais... Barry, vou chamar só de Barry, esse nome aqui vocês dão um jeito de ler. O cara que era psicólogo, olha só. Ele falava exatamente isso que nós acabamos de falar. Acabamos de mostrar na imagem, olha só. Excesso de opções afeta o cérebro. Certo? No momento em que você tem uma gama muito grande de opções, você acaba tendo problema. O seu cérebro acaba tendo problema. E é interessante que ele faz uma pesquisa, está relatado no livro, resolvi não colocar essa imagem aqui, mas ele faz uma pesquisa com gelatinas. Ele vai lá, pega um grupo de pessoas, numa determinada comunidade, ele apresenta separa, né, em 2 grupos, grupo A e grupo B. Para o grupo A, ele separa 6 sabores de gelatina, para que eles possam escolher. E no grupo B, ele pega 20 sabores de gelatina para que o grupo possa escolher. O que ele percebe claramente ao longo da sua pesquisa, não sei exatamente com que idade esses investigados tinham, mas isso é só para mostrar o que ele está falando aqui. Ó. Ele mostra na sua pesquisa, né, no relato, que aquele grupo que tinha como opção de escolha apenas os 6 sabores de gelatina se sentiram muito mais satisfeitos com as suas decisões do que o grupo que tinha 20. E os 6, quer dizer, a variedade de sabores não fez aquele grupo B ser mais feliz. Muito pelo contrário, fez eles apresentarem sinais de que estavam mais insatisfeitos. Certo? Bom, e como eu disse, né, é outra situação que vale para as profissões. Pensa, pessoal, hoje existe uma gama de profissões, certo?
Eu falo quando... Isso é uma coisa que muitos de vocês sabem também, porque eu comentava o ano passado. Ah, professor, o senhor escolheu ser professor. Não, pessoal. No meu caso, não. Eu falo que gosto, sim, senão eu não estaria nessa até hoje. Certo? Mas na minha época de adolescente, por exemplo, eu terminei o terceiro ano e ganhei uma bolsa. Eu ganhei uma bolsa para licenciatura. Então eu poderia ser professor. Aí eu tive que escolher entre qual matéria. Certo? Então não foi me dado aquelas opções todas que vocês têm hoje. Ah, professor, mas se o senhor quisesse, o senhor poderia ter escolhido. Sim, sim, não estou negando isso. Certo? Mas na época falaram assim, você só pode fazer licenciatura. Olha, o que eu fiz? Na qualidade de adolescente que eu era. Opa, peraí. O resto da vida agora, eu posso falar que não, eu sou professor não é porque eu quis, porque alguém quis que eu fosse. Tá vendo como é complicado? Como é que é a nossa cabeça? Olha só, as profissões, na verdade, eu achei interessante isso aqui, ó. A escolha profissional, ela muitas vezes ela é baseada em quê? Nas ideias que são lançadas por nós, por parentes, por amigos, por professores. Pessoal, quantas vezes eu escuto aluno me perguntando, professor, o que o senhor acha que eu faço? Professor, eu gosto muito da sua disciplina, eu gostaria de fazer alguma coisa na sua área, o que o senhor acha que eu faço? Gente, eu não acho nada. Certo? Eu acho que você tem que pensar muito bem, porque é uma decisão que vai ser para a sua vida inteira. Quando eu decidi, né, porque foi uma decisão minha, eu poderia ter dispensado a bolsa. Quando eu decidi ser professor, certo? Eu sabia que aquilo seria para a minha vida inteira. Então, quer dizer, eu já tenho agora mais de 25 anos de sala de aula, certo? E eu sabia disso quando eu comecei a exercer a profissão. Então, essas pessoas que estão à sua volta, principalmente esses 3 grupos aqui, ó, lançam crenças, valores, ideias e preconceitos sobre as carreiras, certo? Então, isso a gente tem que tomar cuidado com a nossa escolha. Olha só, existem tantos caminhos a serem seguidos que a gente acaba se perdendo, certo? Mais uma vez é o que eu estou falando, é o que acontece com meus filhos aqui em casa. Minha filha está no 3º ano e existe uma gama, certo? Assim como vocês, no 2º ano que vem vai ter isso, existe uma gama, uma grande quantidade de profissões a ser escolhida. Fato que no passado não era assim, certo? Assim como a comida era mais escassa, assim como a oferta de tênis era escassa, assim como a oferta de aparelhos, né, era mais escassa, assim também era a questão profissional, certo? Tudo, tá, que falamos a respeito dos outros fatores é válido também para a profissão, certo? Olha só, existe, pessoal, essa grande quantidade de oferta profissional faz com que aconteça uma coisa que nós que somos professores, a gente sabe muito bem que isso é bastante comum. Talvez alguns de vocês já saibam, até porque tem parentes que já fizeram faculdade, né? Existe um alto índice de desistência no primeiro semestre de faculdade. Exatamente por quê? Primeiro, porque a oferta é gigante. Certo? Se houvesse só uma opção, se houvesse só um caminho a ser seguido, pronto, é isso que eu tenho que seguir até o final. Quando você tem uma oferta muito grande para ser escolhido, olha o cuidado que você tem que ter. Primeiro, a oferta grande, quando você faz a escolha, lembra o que acontece com o cérebro? O que seu cérebro vai entender? Poxa, eu poderia ter feito outro. Poxa, o outro é melhor. A sensação de perca vem automática no seu cérebro. Por isso que você tem uma grande quantidade de desistência logo no primeiro semestre, certo? A gente tem que encontrar sentido, pessoal, no que a gente vai fazer. Porque se você escolhe uma profissão, se você escolhe uma situação que para você não faz sentido, que faz sentido para outra pessoa, que faz sentido para o seu professor, que faz sentido para o seu pai, se para você não existe sentido, não adianta, certo? Olha só, qualquer que seja a profissão, ela tem que fazer sentido para você. Certo? Porque senão você está fadado a fazer o quê? A iniciar a faculdade e logo no primeiro semestre você desiste. O que não chega a ser de tudo ruim. Por quê? Porque existem muitos alunos que não, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso largar, eu tenho que terminar. Quando chega lá no final do curso, ele descobre que não era o curso dele, ele acaba perdendo mais tempo ainda e procurando outro curso. Desistir no primeiro semestre é um reflexo de uma decisão errada que você tomou. Certo? Mas agora, se você está vendo que está errado e continua, você está tomando mais decisões erradas ainda. Ok? Olha só, a gente então, como eu disse, antes de tomar a decisão, temos que encontrar qual é o sentido nisso que eu estou fazendo, nessa minha escolha. Tá?
Outra coisa que é bastante interessante, que é coisa que é bem típico de mais velho falar, né? Aquilo que é fruto do nosso esforço traz mais prazer, certo? Essa é uma experiência que, se você conversar também com seus pais, com seus avós, você vai perceber isso. É aquela pessoa que fala assim, ó, tem mania, né? Meu pai falava muito isso, fala até hoje. Isso aqui saiu do meu suor, certo? Isso aqui que eu comprei, essa casa que eu moro, essa profissão que eu exerço, saiu de muito esforço. Então, quando vocês entrarem na faculdade, por exemplo, ou fazer um curso técnico e fazer um curso de aperfeiçoamento, vocês vão perceber que quanto maior o esforço da conquista, mais prazeroso vai ser para você. Você passa a valorizar, certo? Você passa a valorizar aquilo que você conquistou, certo? Aí, quando você fala da questão que temos que encontrar sentido no que fazemos, se você entra no seu curso, você sabe o que você quer, você tem traçado o seu objetivo, mesmo que você ache o primeiro semestre um saco, você não vai parar, você não vai desistir. Gostar do curso pode vir com o tempo. Isso é um fato bem interessante. Qualquer curso que você faça, o meu, por exemplo, Ciências Biológicas, é um curso muito prático. A gente tinha muita aula de laboratório, mas o primeiro, segundo semestre, mais ou menos, em qualquer curso, é muita teoria, certo? É muita coisa que de repente não te atrai. Você fala, poxa, eu queria fazer esse curso, eu acho que é legal, eu vejo sentido nesse curso, mas esse primeiro semestre está no saco. Mas se você entrou decidido no curso que você entrou, pronto, a sua decisão está tomada, certo? Olha só. Deixa eu mudar aqui. Devemos procurar algo que desperte a vontade e saber mais. E o saber mais. Essa vontade de saber mais. Eu achei interessante. Só coloquei essa imagem para vocês refletirem. Olha só. Não sei se vocês conhecem, né? Que mundo é esse que ninguém entende um sonho? Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Certo? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Devemos procurar algo que desperte a vontade, quer dizer, algo que é um sonho seu, algo que te desperta, que você sonha e aquele sonho vai te despertar a procurar sempre se aprofundar. Seja lá qual for a profissão, pessoal. Hoje, né, na atualidade, qualquer profissão que você vai exercer, você vai sim afunilar numa determinada área. Eu sou engenheiro, você vai ser engenheiro de estrada, você vai ser engenheiro... Todos engenheiro civil, vai construir casa, você vai construir pontes, o que você vai fazer? Certo? Então, quando a pessoa faz a escolha certa, a tendência é que ela tenha sempre mais vontade de aprender. Ok? Olha só, era isso. Dicas, está fechando, tá acabando. Dicas para que você faça boas escolhas. Primeiro, definir limites. Isso é uma coisa que ano que vem vocês vão ouvir muito falar disso. Eu gosto do que faço, certo? Por exemplo, é alguma coisa na área de biológicas, é alguma coisa na área de humanas, certo? É algo que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer. O curso que eu escolhi vai me sustentar? Quer dizer, quais são os sonhos financeiros que eu tenho? Certo? O que eu tenho como meta financeira? O que eu tenho como meta financeira vai ser conseguido com esse curso? Então, quando a gente pega e define limites, fica mais fácil. Lembra que eu falei da questão do leque de escolhas? Eu tenho um leque muito grande de escolha. Então, eu vou barrar, eu vou diminuir meu leque de escolhas. Primeiro, eu vou tirar tudo aquilo que eu tenho certeza que eu não gosto. Eu vou tirar tudo aquilo que eu tenho certeza que não vai sustentar o que eu tenho de expectativa financeira. Quer dizer, o curso que eu escolhi, eu gosto? O curso que eu escolhi vai me sustentar? Basicamente é isso. É meu sonho esse curso que eu escolhi? Tá? Olha só. Uma coisa que eu achei interessante que o livro traz é aprender a escolher. Fazer a escolha certa, pessoal, requer tempo, requer dedicação e principalmente isso aqui, autoconhecimento. Se você não se conhece, há uma tendência de você escolher uma coisa que não tem nada a ver com o seu perfil. E você está no momento de se conhecer. Certo? Você está no momento em que você tem que buscar conhecer a si próprio. Ok? Olha só. Cadê? Quer dizer, imagina,
De repente você não se conhece, você resolve fazer medicina, aí você descobre que você não suporta ver sangue, ou que você não suporta usar jaleco branco. Então, quer dizer, você tem que se conhecer, ok? Olha só, não se basear no mercado. Esse aqui é um erro que muita gente comete. O mercado, pessoal, ele é muito flexível. Eu conheço casos, por exemplo, se você pensar, por exemplo, em engenharia civil, 2008, 2010, né, antes da Copa, o mercado, por exemplo, para engenharia civil estava extremamente alto. Muita gente ingressou. Muita gente ingressou no curso de engenharia civil exatamente por quê? Pensando no mercado. Quem fez isso, hoje está com dificuldade, hoje está com problema. Por quê? Porque o mercado ficou escasso, certo? Hoje você não tem trabalho para todos aqueles engenheiros que se formaram. E aí, quem é que vai sair? Quem é que vai sobreviver? Aquela pessoa que engenharia era o sonho, aquela pessoa que fez por prazer, aquela pessoa que cada vez mais, mesmo o mercado estando bom, mesmo tendo trabalho, ele procurou se especializar. Porque se eu sou um cara que fiz baseado no mercado, eu fiz porque o mercado estava exigindo, eu não tenho prazer em fazer, eu não me especializei, eu não adquiri experiência. Agora que o mercado ficou enxuto, o que acontece? Eu sou o primeiro a perder emprego. Então, infelizmente, a gente não pode se basear no mercado. Certo? Não dá para fazer isso. Vestibular fácil, meu Deus do céu. Eu vou fazer física porque física deu lá 1 por vaga. Então com certeza eu vou passar. Pessoal, aí você pega e escolhe um curso porque deu 1 por vaga e que você não tem prazer nenhum em fazer. Certo? Não é à toa que, se você vai nas universidades, alguns cursos que são de fácil ascensão, de fácil acesso, você tem lá placas de formatura com 2, 3 alunos. Exatamente por quê? Porque a pessoa achou que o problema era só passar no vestibular. Então a coisa não é por aí, certo? Escolher porque o vestibular é fácil, pelo amor de Deus. Não, eu quero entrar numa faculdade. Não, já está fadado a desistir logo no primeiro semestre, ok? Não, eu vou tentar na sorte. Eu vou fazer vestibular para um monte de curso. O que eu passar, eu faço. Pessoal, eu estou falando de uma escolha que é para a vida inteira. Não dá para fazer isso. Certo? Infelizmente, ao longo dessa minha vida de professor, a gente vê muito isso acontecer. Não, eu fiz vestibular, professor, mas eu fiz para biomedicina e para pedagogia. Aí o que eu passar eu vou fazer. Gente, mas não tem nada a ver um curso com o outro. Qual que é o seu sonho? O que de fato você queria fazer? Não, professor, eu queria fazer engenharia, mas eu sei que não vou passar. Então corre atrás, criatura. Certo? Vai atrás do seu sonho. Tá? Olha só. Contentar-se mais, maximizar menos. Isso aqui é uma situação que a gente fala assim, que é uma coisa que já vem depois da escolha feita. Tá. Você se baseou nos seus princípios? Você pensou no sonho? Você pensou no que você quer fazer? Pronto, você tomou todos os cuidados. Você não optou por questão de mercado. Você não optou por ser um vestibular mais fácil. Você pensou na sua vida dentro daquela profissão. Pronto. Você não tem que ficar agora pensando que eu poderia ter decidido, eu poderia ter... Não, é contentar-se mais com a sua escolha. Como eu falei para vocês, a grande maioria dos cursos universitários, ele, no primeiro semestre principalmente, ele traz uma descrença na gente. Porque de repente você olha e fala, poxa, mas não era isso que eu sonhava no meu curso. Porque, como eu disse, no início é muito teórico, certo? Tá? Então, outra coisa, você não tem que ficar maximizando o seu curso para os outros. Não, eu estou fazendo porque vai acontecer, porque não sei o quê. Não precisa disso, certo? Simplesmente contenta com a sua escolha, vai lá, faz seu curso, você escolheu de forma correta, certo? Pronto, você tomou cuidado para escolher, tá? Dar valor ao que foi escolhido, é o que eu falei para vocês. Uma vez escolhido, você teve critérios claros para escolher o seu curso, pronto, não tem que fazer mais nada, tá?
Não tem que se arrepender da sua escolha. E aí uma coisa que é muito interessante, né, isso aqui não é novidade para mim, tá? Apesar de estar trabalhando esse conteúdo esse ano, mas isso aqui eu sempre também falo em sala de aula. Ó. Seja lá qual curso você vai fazer, seja lá qual for o curso, já entra pensando em estágio. Ah, pessoal, mas aqui não tem estágio remunerado. Se vira, entendeu? Faz estágio sem ser remunerado, dá um jeito, trabalha de madrugada, sabe? Você tem que se esforçar. A gente vê, pessoal, infelizmente, a gente vê cada situação nesse Brasil nosso, da pessoa fazer o curso universitário à noite, trabalhar até meio-dia e fazer estágio à tarde ou vice-versa. Então, assim, estágio é uma das coisas mais importantes no que se refere à questão profissional, ok? E aí eu achei interessante isso aqui, ó, cultivar a gratidão. Bom, mas em que sentido? Olha só. Claro que eu não estou falando no sentido religioso somente, pode ser também, mas não somente. Pessoal, no sentido de olhar para trás. Eu costumo dizer para meus filhos e para os meus alunos, quando possível, que a gente tem que se olhar, a gente tem que olhar o ponto em que a gente está na nossa vida, nas nossas escolhas, e pensar no quão melhor você está do que os outros. É claro que quando eu paro e penso, cara, eu tô muito melhor, existem pessoas na minha idade que não sabem ler, que não tiveram a oportunidade de fazer um ensino médio, um ensino fundamental, certo? É claro que isso não tem que fazer você parar, né? Infelizmente a gente tem esse tipo de aluno que, não, eu tirei 6, mas teve gente que tirou 0. Não é assim, certo? É você ser grato pelo que você tem e buscar mais. Certo? Você está ali, você está naquele patamar em que você tem sim que agradecer, certo? Pelo que você tem, pelas suas conquistas. Isso te dá uma sensação de prazer. Você tem que agradecer o que você tem. E tem sim, você pode sonhar em chegar muito mais longe. Certo? Pode e deve. É isso que vai te alavancar na sua profissão. Certo? Mas nunca deixe, pessoal, de agradecer. Certo? Cultive a gratidão. Ok? Olha só. Controlar a expectativa quanto ao curso. É aquilo que eu falei para vocês, olha só. Isso aqui é o que naturalmente se tem num curso universitário nos primeiros momentos. Certo? Uma sala cheia, uma sala extremamente teórica, certo? Aulas que são cansativas, não pensem em vocês que são diferentes dessas que vocês têm. Tá? O curso, ele é... Certo? O curso... Deixa eu puxar aqui. O curso... e não alcança as nossas expectativas no começo, certo? Mas isso não é para você desistir. Isso é para você, inclusive, comprovar a sua escolha. Cara, eu escolhi tão bem que eu consegui passar por aquela encrenca daquele semestre, certo? Então é interessante isso. Reduzir comparação social. Gostar é o mais importante. Essa comparação social aqui seria tipo, o fulano fez e não gostou, o fulano fez e está desempregado. Tá. Como eu disse, faça a escolha sensata para que você não venha ficar fazendo essas comparações o tempo todo. Ok? Olha só. E aí, para fechar a nossa aula, vocês sabem muito bem que eu sou fã desse ex-piloto aqui, né? Eu não estou projetado para ser segundo ou terceiro. Eu projetei para ganhar. Retrata bem, né, o que Ayrton Senna era. Tá? Eu achei interessante quando estava lendo Léo Freimer, que é o autor do livro de vocês, que ele fala que ele também era fã de Ayrton Senna, exatamente por essas frases, e não só pelas frases, né? Ele não era uma pessoa nada teórica. Ele tinha, sim, a sua teoria, mas ele tinha uma prática extremamente viável. Isso aqui, de fato, ele fazia. Então, o que acontece, pessoal? Projeta. Projeta ser o primeiro. Projeta o curso, projeta a sua vida. Lembra quando no primeiro ano eu falava para vocês o que você quer para daqui a 10 anos? Onde é que você quer estar? E não é querer estar, sentar no sofá e esperar acontecer. É correr atrás. Ok? Então, pessoal, olha só. Era isso que eu queria de vocês, tá bom? Tchau, tchau.